Amada família, seja bem-vinda ao 8º dia do nosso propósito de 30 dias de oração. O nosso tema hoje é: ore para que não haja raiz de amargura em sua família. A palavra de Deus nos diz no livro de Hebreus 12:15, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Ontem falamos de perdão e hoje iremos falar sobre raiz de amargura, que é uma estratégia de ação a longo prazo frequentemente usada por Satanás. Por isso, é muito importante que todos entendam que um perdão superficial pode ser mais perigoso do que um não perdão assumido. Pois quando uma pessoa diz eu não perdoo, pelo menos está assumindo sua posição de dureza e arrogância. Mas quando alguém diz que perdoou sem de fato ter perdoado, ela corre o risco de ter apenas podado o mal e quando ele brotar, vai voltar ainda mais forte. Quando a Bíblia nos diz que uma raiz de amargura, quando brota, nos perturba e ainda contamina a muitos, é porque ela é como uma arma secreta que Satanás irá guardar para usar em tempo oportuno, ou seja, em um momento delicado e de muita fragilidade. Por isso é muito importante que o perdão não seja superficial, ainda que para isso ele precise de confronto. Eu aconselho que o confronto entre casais seja feito com a ajuda de um conselheiro maduro, aprovado e de Deus, com relacionamento familiar sólido, se houver necessidade. Confrontos com filhos devem ser feitos em momento de calma, após longa reflexão sobre a situação, análise de momento, idade, etc., de forma individual e respeitosa. É muito fácil ferir uma pessoa e fazemos muitas vezes sem intenção. Por isso, em fases delicadas de sua família, a vigilância pode ser mais eficaz do que as orações. Vigiar palavras e atitudes pode prevenir e remediar muitos problemas. Toda pessoa cristã deve adotar uma postura de total vigilância dentro de casa, pois às vezes coisas consideradas simples e trivial para um é de extrema importância para o outro. Impressionantemente, só essa semana, hoje é sexta-feira, eu ouvi de 3 esposas diferentes o lamento de que o marido prefere a família dele do que a família que formou com elas. Eu percebi que existe uma certa disputa, isso frequentemente da parte das esposas, com relação ao sentimento de dependência do marido com relação à mãe, irmãs, irmãos. Sempre achei que isso era uma postura egocêntrica das esposas, mas percebi que é uma raiz de amargura que Satanás usa com muita frequência. Não acredito que seja explicitamente uma maldade do marido, mas com certeza uma falta de vigilância. O marido me procurou um tempo atrás, contando que há 3 meses o casamento dele estava um inferno e que ele estava até pensando em separação. E tudo havia começado no dia em que ele comprou um lote, passou na casa da mãe, comentou com a mãe que ele estava esperando concretizar a compra e pegar a estrutura nas mãos para mostrar como uma surpresa para a esposa. Mas a mãe dele comentou com a esposa sobre a compra do lote antes que o marido contasse. Isso foi o suficiente para acabar com a paz da esposa, que passou dias esperando que ele viesse contar sobre a compra do lote para que ela lhe dissesse que ela era sempre a última a saber das coisas. Ao meu ver, era algo muito banal e que a esposa estava fazendo tempestade em copo d'água. Chamei a esposa para uma conversa em que ela me deu relatos
de reincidência de vários casos em que a sogra foi a primeira a saber das intenções e concretizações do marido. É assim que brotam as raízes de amargura. Não são os grandes problemas que destroem o casamento, mas sim os pequenos que não se resolvem. Vamos orar hoje para que não haja nenhuma raiz de amargura que possa brotar e contaminar a sua família. Que Deus traga clareza a todas as situações para que Satanás não acumule trunfos contra a sua família. Vamos orar. Que Deus te abençoe.